Boa noite a todos que estão assistindo a essa apresentação. O título do nosso trabalho é Estado da Arte: o que está sendo publicado sobre a criatividade em educação e ciências. Eu me chamo Isabelle Garcia e a outra autora desse trabalho se chama Giane Cristina. Bom, alguns pesquisadores têm apontado a importância e as potencialidades de se estudar a criatividade no contexto científico. Diferentemente do senso comum, que acredita que a criatividade é apenas para algumas profissões, como artistas, designers, vem sido relatado que o estímulo à criatividade, na verdade, é importante para todo tipo de pessoa. Por quê? Essa característica pode contribuir com o desenvolvimento de características muito relevantes a todos, por exemplo, capacidade de realizar descobertas e encontrar alternativas originais para resolver problemas. Então, por isso que isso também é tão importante na ciência. Dentro da educação em ciências existem algumas abordagens da criatividade. E alguma dessas abordagens que nós damos mais enfoque é a nossa linha de pesquisa, que é a formação de professores. Um dos motivos de se estudar essa característica na formação de professores é que, apenas de estar inserido no contexto escolar, exige dos professores uma constante inovação das suas práticas, métodos, relações, porque nós, professores, não lidamos apenas com a grande quantidade de conhecimentos e informações, mas nós lidamos com muitos sujeitos diferentes. Então, por isso é tão importante se estudar a criatividade na formação desses professores. Formações que sejam mais abrangentes, flexíveis e integradores, para que então o exercício da criatividade seja estimulado. Tendo em vista essas considerações iniciais e para ter um panorama mais geral sobre isso, o objetivo desse trabalho foi analisar como a criatividade está sendo abordada nos trabalhos publicados na área de educação em ciências e pode contribuir com a formação de professores de ciências naturais. Então, para atingir esses objetivos, nós realizamos uma pesquisa bibliográfica com um recorte temporal de 10 anos, ou seja, entre 2013 e 2023. Inicialmente, nós utilizamos os descritores criatividade, criativo e criativos, e em seguida criatividade, ciências e formação de professores. Para encontrar esses trabalhos, nós utilizamos os sumários do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciências, o ENPEC, e no Google Acadêmico. Então, realizamos uma leitura prévia dos títulos, em seguida dos resumos, e depois escolhemos os artigos que iríamos ler completo. Nós utilizamos a análise de Bardhan para verificar os dados, e então surgiram 4 categorias, elencadas da seguinte maneira. A primeira categoria foi um estado da arte e reflexões sobre o tema, ou seja, trabalhos que traziam um recorte bibliográfico sobre as pesquisas que tratavam de criatividade, educação e ciências. A segunda categoria eram estudos que falavam sobre propostas criativas para o ensino de ciências. A terceira categoria, trabalhos que falavam sobre o estímulo à criatividade na formação de professores. E a última categoria era sobre percepções de docentes e discentes sobre a criatividade. Bom, passando para os resultados e discussões, na primeira categoria nós elencamos 4 estudos que concluíram, no geral, que a criatividade na ciência é um tema que está no começo, um tema incipiente, mas que possui grande potencial para ser explorado. Esses trabalhos concluíram também que existe uma falta de posicionamento teórico nas pesquisas sobre esse tema, ou seja, falta de autores que embasem realmente sobre o porquê de estudar a criatividade nessa área. Mas os estados da arte e reflexões feitos concluíram que, de fato, existem alguns trabalhos que trazem contribuições efetivas para a educação científica.
Na segunda categoria de propostas criativas, nós elencamos 3 estudos e o interessante que foi enfatizado aqui é o fato de que a maioria dos trabalhos relacionavam a ciência com outras áreas, especialmente a arte, para trazer propostas criativas, como, por exemplo, inclusão de metodologias diversificadas, tais como poesia, clubes de ciência, os jogos, mas, no geral, a arte era uma área que estava muito presente, e outras áreas também, ou seja, traziam a interdisciplinaridade como um fator importante nas propostas criativas para ensinar ciências. Na terceira categoria do estímulo à criatividade na formação de professores, elencamos 5 estudos. Alguns buscavam tratar sobre como a criatividade emergia nesses professores, se era algo da vida ou se era a formação de fato, enquanto outros estudos buscaram trazer ações que de fato favorecem o seu estímulo. Então, dentre esses estudos, encontramos o uso de situações problema, história em quadrinhos, desenhos, TIC e outras ações também foram citadas. Na quarta categoria de percepções docentes e discentes, nós encontramos 5 estudos e, no geral, dentre as pesquisas, professores e alunos concordam que é importante a criatividade na educação e ciências. No entanto, existe uma divergência quando se procura conceituar e entender quais são as possibilidades dessa característica. E um motivo pelo qual é difícil entender as possibilidades é que muitos professores e alunos possuem uma perspectiva inatista do que é ser criativo ou não. Ou seja, a pessoa nasce assim ou não. Muitos têm esse entendimento. Não veem a criatividade como algo possível de ser construído. Então, por isso, eles não entendem muito bem quais são as possibilidades dessa característica. Bom, com essa análise bibliográfica feita, concluímos que, no geral, as pesquisas consideram sim como pertinente na formação de professores o estímulo à criatividade. No entanto, é incipiente pesquisas que tratam sobre a formação específica de ciências. No geral, é sobre formação de professores como um todo. E percebe-se também que existe uma carência em definir com clareza o que seria esse professor de ciências criativo e qual as potencialidades de explorar essa característica na formação. No entanto, com as pesquisas realizadas, percebeu-se que a criatividade é sim reconhecida como relevante na área de educação e ciências em suas diversas perspectivas, seja o ensino criativo, seja a formação de professores, e espera-se, por fim, que esse trabalho possa contribuir com próximos estudos nessa área. Aqui estão as referências utilizadas nessa apresentação. Muito obrigada por sua atenção.